E hoje a gente tem um tema aqui que é dos temas que eu realmente mais sou, assim, apaixonado. A gente vai falar de medo. É um tema, assim, que me põe louco. Por quê? Porque interfere muito nas coisas como a gente faz, o que a gente faz, por que a gente faz, por que a gente deixa de fazer. E tem muita lógica por trás disso, que a hora que a gente entende, a gente deslancha. Então, acompanha com a gente aqui hoje, que vai ser espetacular. Então, começamos, né? Medo, todos nós temos. Seja de empreender, ou seja de qualquer outra coisa. E coragem, né? Corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que vai lá e faz, apesar do medo. E para poder superar o medo que você tem, o principal é que você precisa entender de onde vem esse medo, qual é a raiz desse medo, para que assim você consiga realmente superá-lo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula aqui de hoje, nessa live aqui de hoje. E para quem está chegando aqui agora, não conhece a gente, está caindo de paraquedas aqui, muito prazer, eu sou o Johnson Rigueira. Eu sou a Tati Ribeiro. Nós somos engenheiros e coaches, e nós ajudamos engenheiros a alcançarem a sua independência na engenharia, independente do que independência signifique para você. Se é financeira, se é geográfica, se é de tempo, se é de dinheiro. Bom, financeiro é dinheiro, né? E o tema da live de hoje é vencendo o medo de empreender na engenharia. É isso aí, né? E a gente tem que entender, né, aqui, que para vencer esse medo de empreender na engenharia, como eu falei no começo, a gente tem que entender qual que é a raiz desse medo. Não é simplesmente falar assim, para vencer o medo de empreender na engenharia é tal coisa, é A. Você faz A. Não, medo é geral, né? Você tem que entender como funciona o medo em você, para você superar o medo de empreender e o medo de qualquer outra coisa. Uhum. Vamos começar explicando o seguinte, tá? E eu sei que isso pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com você conseguir os resultados que você quer de empreender na engenharia. Primeira coisa, vamos entender o medo separado em duas áreas, tá? Uma área é um componente biológico, tá? E a outra área é um componente ambiental. A gente vai ter esses dois fatores interferindo em como você sente o medo de empreender, em por que você tem esse medo de empreender. Então, vamos lá. A primeira parte, componente biológico. Cara, o medo, né, é um sentimento que está pré-programado aí no seu organismo para te manter vivo. Para sobreviver, né? Para literalmente fazer você sobreviver. E eu vou colocar um exemplo aqui, tá, para ficar de uma forma lúdica, que vai fazer muito sentido a hora que a gente passar para o componente ambiental. Então, vamos lá. Imagina que você está caminhando em direção a um determinado objetivo, você está numa selva, e o que você quer, o objetivo que você está almejando, está do lado de lá de um buraco. Tem um buraco entre você e o objetivo que você quer. E se você pular esse buraco, você alcança o objetivo. Mas você tem medo de pular o buraco, cair, morrer, se machucar muito. Você tem esse medo. Então você paralisa ali justamente antes. Cara, mas é pular o buraco. Né? Esse buraco tem um determinado tamanho, uma determinada profundidade que te gera um medo de pular. Só que do ponto de vista biológico, vamos colocar a seguinte situação. Você está ali, parado na frente daquele buraco, com medo de pular o buraco e do que pode acontecer com você se você não conseguir pular o buraco. Agora vamos colocar aqui, estando numa selva, em um determinado momento você vira para trás e vê que tem 3 tigres. Eu ia falar leão, mas leão na selva, não sei. 3 tigres. Onça, o que seja. 3 onças famintas com seus filhotes. E eles vão te comer. Automaticamente,
o seu cérebro suprime o medo do buraco, o medo de você pular o buraco. Por quê? O seu cérebro está o tempo todo avaliando o que é mais risco para a sua vida. Se você ficar, é morte na certa. Se você pular, pode ser que você se salve. Exato. Então, essa é a situação. O seu cérebro está avaliando ali, cara, você tem medo de pular o buraco, porque você tem medo de morrer se você não pular, se você cair ali. Só que isso é uma incerteza diante da situação de ter ali... A gente falou tigre? Tigre. Onça. Onça. Onça que vai é mais nossa realidade. Com o seu filhote, com os filhotes. E aí o seu cérebro vai ali, cara, perde o medo agora de pular esse buraco, pula o buraco e depois a gente vê. Então, é isso que o seu cérebro está fazendo o tempo todo, né? Agora, vamos pegar essa situação, essa metáfora, e vamos trazer para essa questão ambiental, né? Vamos fazer essa metáfora aí. O buraco é o seu medo de empreender. O objetivo que está do outro lado é o resultado que você quer ter uma vez que você empreender. Aí começa a primeira sacada, né? A gente entender que o objetivo não é empreender. Empreender é o meio que você vai usar para alcançar aquele objetivo que está ali. Empreender é o salto, né? É o saltar. Exatamente. E aí a estratégia de como você vai fazer isso. O tamanho desse buraco, quanto ele é de profundo, quanto ele é de diâmetro dele, é em função de uma programação do seu ambiente. Como programaram a sua cabeça com relação a empreender? É difícil, é mais difícil ou menos difícil, é mais desafiador ou menos desafiador? Esse é o tamanho do seu buraco. E esse tamanho, ele vem pré-programado em função de uma série de fatores que a gente vai comentar aqui. E uma vez que você entender isso, você vai conseguir dominar a situação do medo. Beleza, e o que são as onças, né, que estão te fazendo pular aí nessa história? Cara, o que pode ser a onça nessa metáfora? A onça pode ser um momento em que você é demitido, a onça pode ser um momento como que a gente está vivendo agora, em que você tem que, mercado tá difícil, tem que literalmente, né, dar seus pulos para conseguir seus resultados. Então a questão é, o que você quer fazer? Esperar a onça chegar para realmente pular de qualquer jeito? Ou entender como funciona o sistema do medo para você assumir o controle e você pular de forma controlada? Porque essa pré-programação que a sociedade coloca na sua cabeça, que a sua criação coloca na sua cabeça, é exatamente o que vai fazer com que você não dê esse salto. E muitas vezes, esse buraco é desse tamanhozinho aqui, ó. Mas você enxerga. Você potencializa ele. Exato. Então, a gente vai comentar aqui alguns fatores para poder explicar esses componentes, tá? Vamos explicar. E depois disso, você vai ver que tudo depende de como você enxerga. De como você enxerga o tamanho desse buraco em função de toda essa programação. É uma decisão. Eu vou dar só um exemplo rápido aqui com relação a como as pessoas enxergam o medo. O Rafael Nadal, né, que é um tenista, cara, ganhou tudo que tinha que ganhar, não sei se você gosta de tênis ou não, mas ganhou tudo que tinha que ganhar. Não sei se foi numa entrevista ou numa reportagem que fizeram a respeito dele, de uma entrevista que fizeram com ele, ele falou assim que no momento quando ele vai entrar em quadra, ele pode sentir a adrenalina percorrendo o corpo dele e fazendo o coração dele acelerar, e deu mais algumas descrições. Essas descrições que ele deu do que acontece, né, no corpo dele é exatamente a mesma descrição que uma pessoa dá quando ela está com medo. Mas ele decidiu que, em vez de falar que ele está com medo de entrar na quadra, ele decidiu que ele fala que ele sente a adrenalina. Ele não sente o medo, ele sente a adrenalina. Eu estou para te falar que isso talvez não tenha vindo diretamente dele, que talvez tenha vindo através de um coaching, de um mentor, alguma coisa assim. Mas independente de quem veio, a ideia é essa. É você que interpreta
a situação. E o que a gente vai fazer aqui hoje, te dando esses passos, né? Te dando esses passos, na verdade, não, mostrando essas componentes sociais que criam o tamanho, a dimensão desse buraco, né? É que vai fazer você vencer isso. O significado está na sua cabeça, é você que coloca. E eu vou te falar que esse negócio do Nadal, não é só o Nadal, um tenista, esportista de elite, não. Uhum. Na época que eu dançava balé lá, criança, jovem, dancei balé até os meus 20 anos de idade, na hora que você pisava, tava ali no palco, ali para poder entrar no palco, você podia chamar tudo aquilo ali de medo. Uhum. Tava com medo de entrar no palco e errar. Uhum. Mas ali na hora a gente transformava isso antes de entrar no palco, exatamente para que aquilo ali fosse combustível e não freio para poder entrar. Exato. E aí, como você interpreta isso, como você decide interpretar isso, vai depender de quanto você conhece a respeito de todo esse sistema, né? Isso vai te gerar o quê? Uma independência mental. Quando a gente tem medo, a gente é dependente mentalmente de uma série de fatores sociais. E, vamos lá, como que a gente faz, então, para entender e se libertar mentalmente para você vencer o medo? Primeira componente, sua criação. Como é que você foi criado? Né? A forma como a gente é criado lá, em primeira infância mesmo, como é que era essa relação no seu ambiente? Ó, menino, não sobe aí. Não vai ali. Não, o bicho vai te pegar. Não sei o quê. Olha, não pode. Cuidado, que vai machucar, vai cortar, vai quebrar, vai cair, vai machucar, vai... Tudo isso começa, parece uma besteira, mas não é. Tudo isso começa a formar como você enxerga o mundo diante de desafios. Não pula do meio fio. Ele fica em 10 centímetros, né? Você pode cair, você pode machucar. Outra coisa é, você realmente vê que é uma situação de risco da criança. Não estou falando para ninguém deixar a criança de qualquer jeito, não. Mas como que é a sua? Comece a interpretar. Quando você começar a interpretar isso, ao longo das componentes que a gente vai falar aqui, você pode ficar assustado com o que você vai descobrir a respeito de você e de como isso interfere em como você atua hoje. Né? A gente, muitas vezes, é criado para ter muita segurança, para estar do lado da segurança, né? E é isso. Muitas vezes, os nossos pais criam a gente dessa forma, pensando no melhor pra gente. Claro, não quer que machuque, não quer que quebre o braço, não quer que quebre a perna. Eu escutava muito, cuidado para não quebrar, cuidado para não cair, cuidado para não... enfim, fui me machucar feio, quebrar braço, não sei o que, andando, né? Então, assim... Eu, por exemplo, tenho uma pessoa muito próxima a mim, muito próxima, que ela tem um problema de estabilização do core, né, da musculatura que sustenta o corpo, porque quando criança, os pais não deixavam ela fazer nenhum tipo de atividade que na cabeça deles fosse mais arriscada. E olha só que curioso, porque ela descobriu isso agora com quase 50 anos de idade, porque o médico perguntou para ela, seus pais deixavam você fazer isso, assim? Não, meus pais nunca deixavam. E era muito claro para ela. Ela tem a memória muito viva, que ela não podia fazer uma série de coisas. Né? Então, isso aí, essa primeira etapa, né? Como é que foi a criação nessa etapa? No geral, como é que você foi criado? Seus pais criaram para você ser empregado ou para você ser empresário? Eu tenho na minha família uma parte da família que é totalmente empresarial. Totalmente. Eles têm negócio em empresas, vários negócios, várias lojas e tal. E meus primos, que são da minha idade, cresceram nesse ambiente. Para eles, não aprenderam nada do outro mundo. Cara, abre uma loja, não deu certo, fecha, abre outra, quebra, monta outra, não sei o que, o negócio prospera, né? Se não me engano, o Richard Branson, ele fala, cara, eu abro ou 8, 10, 12 empresas no ano, se 4 se manterem, beleza. Já valeu, né? Tá valendo, né? Então, assim, quando é que você vai... Essa ideia. É a mentalidade. É a mentalidade. Ele foi criado dessa forma. Tem um livro que a gente sempre fala dele aqui, O Pai Rico, o Pai Pobre, ele mostra muito bem esses dois extremos. O cara que
Não, é a segurança, é não sei o quê, é o emprego, é ficar trabalhando, porque assim você paga as suas contas. Isso é uma formatação. E o outro, aonde não, você se expõe mais, você se arrisca, mas você tem os resultados e você colhe os frutos disso. É a visão. Como é que você foi? Como é que foi a sua criação com relação a isso? E aí é muito importante a gente lembrar, né, que a gente já falou várias vezes, a gente fala isso várias vezes aqui. Não é ou sucesso ou fracasso, é ou sucesso ou aprendizado, né? Agora, quando a gente é criada com uma mentalidade muito de ser empregado, vai muito assim, ou eu estou empregado ou estou desempregado, ou sucesso ou fracasso. Quando você é empresário, você tem que pensar no ou eu vou ter sucesso, ou eu vou ter um aprendizado com tudo que eu fiz, com tudo que eu passei. Para quê? Para no próximo ciclo, eu já fazer diferente. Eu fazer as mesmas coisas que deram certo, os micro resultados que deram certo, eu vou repetir, e aqueles que deram errado, eu vou mudar. Né? Isso vem de criação, o de entender isso. Né? É muito importante entender que não tem essa dicotomia, ou sucesso ou fracasso. Normalmente, quando a gente é criado para ser empregado, a gente tem. Ou está empregado ou está desempregado. Então, ou é sucesso porque está empregado, ou é fracasso porque está desempregado. E o impacto disso é real. Isso passa de geração para geração. A minha irmã, por exemplo, ela morre de medo de inseto. Inseto é uma coisa assim, que aterroriza ela. E ela tem 2 filhos, né, meus sobrinhos. Toda vez que ela via algum inseto na casa dela, ela dava um escândalo. Como que esses 2 caras hoje, né, um com 18 anos e o outro com, sei lá, 16, se comportam? Eles têm medo de inseto. Já a nossa filha tem 5 anos de idade, ela pergunta se pode fazer carinho na aranha. E na abelha. Hoje a abelha, viu? Papai, eu tô vendo uma formiga com asa aqui, é uma abelha. A formiga com asa é uma abelha. Né? E ele não tacar a mão no negócio, ela, né? Ela sabe que ferrou e tal, então ela não vai pôr. Ela pede para salvar o bicho. Mas tá próximo, ela não tem esse desespero. Isso é incontrolável, né? Não tem uma lógica por trás. Né? É simplesmente isso, mas passa de geração para geração, e assim como o medo ou não de empreender também é a mesma coisa, em função de como você foi criado, né? Do que você viu ali. Então vamos lá, segundo componente, né? Adolescência. Na adolescência, em que ambiente você cresceu? Né? O que você via? Né? Quais eram os resultados que você via que te chamavam a atenção? Que você acabava almejando ter? Quais eram os modelos de pessoas que você começou a admirar nessa época? Porque é bem diferente, né? O ambiente da criação, quando a gente está lá nas primeiras idades, o nosso ambiente da criação é o ambiente familiar, são os pais que colocam isso pra gente. Na época da adolescência, a gente vai muito mais pelos amigos, né? Pelo entorno que a gente está. É tanto que muita gente fala assim, adolescente não precisa de ter personalidade, basta ter um grupo. Né? Não tem muito disso? Não tem esse dito aí? Pois é, o ambiente da adolescência é completamente diferente. A gente, na verdade, muitas vezes quer romper com o ambiente familiar na época da adolescência. Na época de rebeldia, né? E aí você começa a ter determinados modelos, né, de pessoas, não sei se um atleta, se um cantor, o que quer que seja para você, quais para pensar, para lembrar quais eram esses modelos que o grupo em geral admirava, né? Por que você admirava? O que esses modelos tinham que você gostaria de ter? Essa é a outra componente que você tem que começar a pensar. Quem que você e seus colegas almejavam ser? Porque tudo isso é o que vai formatar. E muitas vezes você começa a entrar aí num conflito. Porque uma coisa é o modelo que você tem dentro de casa, qual você foi criado, mas não necessariamente é o que você está vendo do lado de fora e que você quer ser. Entra em conflito.
Eu tive isso dentro de casa, entre o modelo do meu pai e o modelo do meu padrinho. Os resultados que foram sócios e os resultados que depois de separar a sociedade, que o meu padrinho teve, que meu pai teve. Eu me inspirava mais de resultado no meu padrinho do que no meu pai. Só que isso entra em conflito. Poxa, meu pai, e aquilo te dói. E isso aí, mais uma vez, está formatando o tamanho do buraco e a profundidade do buraco. Eu estava buscando uma independência mental, não sabia, não tinha todos os recursos que eu tenho hoje, mas o modelo familiar me limitava de alguma forma. Né? Lembra, todos esses componentes que a gente está falando aqui, se você for trabalhando eles, eles vão te dar uma independência mental para que você esteja no controle e vença o medo de empreender na engenharia. Então, pensa se você teve esses conflitos, o que você almejava, o que você queria, o que parecia para você um modelo a ser seguido, em confronto com o que você tinha dentro de casa. Isso aí também é formatação. Tá? E aí, a gente vai para o ambiente atual. O ambiente atual, né? O que as pessoas que estão mais próximas de você estão buscando? A gente sempre escuta falar, né? Você é a média das 5 pessoas que está mais próximo de você. Tem controvérsias, se são as 5, se são as 15, se são... A gente é muito mais influenciado do que a gente imagina, segundo as teorias mais atuais. Mas em que ambiente que você está? Né? O que essas pessoas mais próximas a você, o que elas estão buscando? Qual que é o objetivo delas? Porque isso tende a influenciar o que você também está buscando. A gente sente, vê claramente, tem grupos diferentes, com objetivos diferentes. No seu grupo, como que isso começa a influenciar o que você realmente quer? Porque quando você começa a querer tomar decisões diferentes do que desse grupo, eles vão querer te puxar de novo para cá. Não, cara, como é que você vai querer fazer isso? Olha aqui, fulano não faz, ninguém faz isso. Por que você vai querer fazer? Aí você vai para o outro, o cara que é do outro grupo. Não, mas você é desse grupo. Então não tem uma atração aqui magnética que não vai te deixar sair para o outro grupo. Você precisa, às vezes, dar esse salto. E muitas vezes você não sai, você não quer sair, porque você é aquela pessoa que precisa ali de estar nesse ambiente, que você precisa de ter. Você é muito pessoas, você precisa de ter as pessoas ali junto com você. E você tem medo de perder as relações com as pessoas se você tiver os seus ideais diferentes das pessoas que estão naquele grupo. Então, muitas vezes, por medo de perder relacionamentos, você não sai em direção aos seus objetivos. E talvez exatamente isso que você esteja precisando, romper determinadas relações para você conseguir dar esse salto. Comece a analisar qual que é o objetivo máximo das pessoas que estão na sua volta. Porque tem pessoas que falam, cara, o objetivo máximo aqui é ter um carro. Depende da faixa etária também, tá? É ter tal carro. É ter uma casa. Não, é fazer uma viagem internacional. É ter um negócio, é montar uma empresa de 1 milhão, é ter resultados de 10 milhões nesse ano. Cada grupo vai ter, né? E é claro que você pode estar num determinado grupo e estar limitado por ele, mas você pode passar para outro grupo onde eles estão muito acima de você, mas eles vão te puxar para cima. Você vai entrar ali, você vai crescer com eles. Então você precisa, em determinados momentos, dar esse salto. É como se você estivesse entrando num grupo que vai te levar para um estado de flow, né? Então, assim, comece a entender como é que isso influencia realmente os seus gostos e os seus desejos. Né? Até que ponto os seus gostos, os seus desejos são seus ou são da média do grupo? Para pensar nisso. Tá? Depois vem, então, né? Quais são as suas fontes de informação? Aonde você busca informação
para ampliar o seu conhecimento, para poder ampliar a sua mente. Isso aí é uma coisa fundamental, parar para pensar, para refletir a respeito disso. Por quê? A gente vive numa época onde o quanto mais a gente pesquisa sobre um assunto, mais a gente tem sobre aquele assunto. E da forma como eu atualmente penso sobre aquele assunto. Né? Sem entrar em questões específicas, políticas, mas vamos dizer assim, quem é a favor de uma área, né? Quem é a favor do governo, entra lá em pesquisa, vai encontrar só coisas boas que o governo faz. Quem é contra o governo e começa a pesquisar, vai encontrar coisas ruins. Por quê? Porque o algoritmo vai te entregar mais daquilo que você já leu, que você já curtiu, que você já interagiu da forma positiva para você. Então, é importante a gente saber aonde você está buscando as suas fontes de informação, quais são as suas fontes de informação e como que você está fazendo para ampliar o seu conhecimento e ampliar a sua mente. Né? Por exemplo, quantos livros você leu nos últimos 6 meses? Para pensar nisso. A média de brasileiros não lê nem 2 livros por ano. E é fundamental. E para com isso, que eu não tenho tempo para ler. Tempo todo mundo tem 24 horas no dia. O que você decide fazer com o seu tempo é o que importa. É só priorizar. Você não tem que ler um livro em uma sentada. Exato. Né? Então, para pensar isso. Aonde você está buscando a informação, porque aonde você busca a informação e como você busca essa informação, ela é outro fator que vai parametrizar o tamanho do buraco e a profundidade do buraco para você conquistar essa independência mental. Né? Quanto você está aberto a novos conhecimentos, a novos conceitos, ou quanto você é rígido com relação a isso. Ontem mesmo, eu estava conversando com um grande amigo meu, Thiago Pará, e ele atua na área de imagens, ele faz imagens, vídeo principalmente. Principalmente não, vídeo. E ele estava me comentando com relação a drone. Cara, drone hoje é moda, todo mundo tem, o pessoal de imagem tem muito drone e tal. Mas agora saiu uma versão nova de drone que chama drone em primeira pessoa. Qual que é a diferença? Um drone normal voa plano, sobe e desce, vai para um lado, vai para o outro, circula e tal. Né? E o drone em primeira pessoa, ele voa como se fosse um avião, literalmente. Então ele chega numa cachoeira, se um drone normal chegava numa cachoeira e descia assim, o drone em primeira pessoa chega em bica e mergulha. E, cara, controlar esse drone é mais caro, ele é mais caro, controlar esse drone é super difícil, os comandos, tem uma série de coisas que você precisa desenvolver para conseguir comandar esse drone. Você vai ter no mínimo 10 horas de voo simulado para poder conseguir os resultados que você quer. Mas uma vez que você tiver isso, você vai ter imagens que, cara, 95% das pessoas não tem. Só 5% das pessoas que decidirem dar esse salto vão realmente conseguir as imagens e o resultado que essas imagens vai dar para ele. Melhores contratos, mais destaque, mais tudo. Então, tudo isso vem de como você está aberto a novas oportunidades, a novas situações, ou quanto você é rígido com relação a isso. 95% das pessoas certamente vão decidir ficar com o tradicional, porque assim funciona já. A imagem é igual, eu não corro risco, meu drone, já sei comandar meu drone, não vai cair, não vai quebrar e tal. Então, quanto você está de mente aberta a novos conceitos, a novos conhecimentos? Está disposto a fazer diferente, né? Uhum. Fazer diferente do que todo mundo faz, porque você vai fazer exatamente as mesmas coisas que todo mundo faz, você não vai conseguir resultados diferentes, fazendo o mesmo sempre, né? Você tem que buscar o diferente, a oportunidade não vai cair no seu colo se você continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Isso. Né? Então, para pensar nisso. Esse componente, fontes de informação, é fundamental. Né? A gente foi criado de uma determinada forma, a gente assiste jornal igual todo mundo assiste,
a gente recebe as notícias igual todo mundo recebe, dentro dos grupos. O que você faz para ser diferente, para receber, para ampliar os seus conhecimentos com relação a tudo isso? Isso também vai formatar aí esse tamanho e a profundidade do buraco. Bom, quinto item, visualização, quinto componente, né? Visualização é um componente extremamente potente para você conseguir os resultados, para você vencer o medo de empreender. Visualização é uma coisa que vai te dar poder para reduzir o tamanho desse buraco, né, e a profundidade desse buraco. Pensa aonde você quer estar dentro de um ano. Visualiza isso. Está lá na beirada do buraco, né? Visualiza você depois do salto. Não é dando o salto, é depois do salto. Aonde que você quer estar? Lembrando, né, que esse buraco, esse salto aí é o empreender, né? E o seu objetivo, né? O que você quer alcançar para a sua vida? Você quer empreender por quê? Você quer ser um engenheiro independente por quê? Por que você quer isso? Né? Para você enxergar isso ali na frente. Visualização, e o Johnson sempre fala, né? É muito diferente de onde você se vê daqui a um ano. É onde você quer estar, é muito diferente de onde você se vê. Muitas vezes, quando a gente vai fazer entrevista de emprego, né? O pessoal de RH pergunta pra gente. Eu já fui perguntada isso. E fui perguntada, aonde você se vê daqui a um ano? E daqui a 5 anos, aonde você se vê? E aonde você se vê daqui a 10 anos? Não sei aonde eu me vejo daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Agora, aonde eu quero estar dentro de um ano? É mais fácil. Porque onde eu quero estar, a gente busca lá no coração, aonde a gente quer estar. E porque quando você fala aonde eu me vejo, você vai fazer automaticamente o quê? Seu cérebro vai fazer o quê? Ele vai pegar e analisar os recursos que você tem hoje e projetar para daqui a um ano. Cara, com os recursos que eu tenho hoje, daqui a um ano eu vou estar praticamente no mesmo lugar. Então, ele te limita isso. Agora, aonde eu quero estar, te liberta, porque eu quero estar lá. Ok, e agora volta para trás. Para você estar lá, quais foram os recursos que te levaram até lá? O que você aprendeu? O que você fez? O que você teve que se movimentar para chegar aonde você quer estar? É surreal o resultado disso, quando você para pensar dessa maneira. Para pensar assim, que você vai assustar com resultados que você vai ter. É impressionante. Um pouco antes de vir para a live aqui, eu estava ali, visualizando, fazendo exatamente visualização. Né? E aí, a gente vai aqui, então, para o último componente, ação. Ação, porque uma hora depois que você fez tudo isso, qual que é a ação? E aí, você vai ter que fazer o seguinte, depois de reconhecer o seu grau de dependência mental, tem que reconhecer mesmo, reconhecer, aceitar aquilo. Oh, caramba, é mesmo, é assim. Estou dependente do meu ambiente, né? Eu estou dependente de como eu fui criado. Eu estou dependente do ambiente que eu frequentei quando eu era adolescente. Eu estou dependente do meu ambiente atual, das pessoas que me rodeiam, né? Das pessoas que me cercam, das pessoas com quem eu ando, eu estou dependente das fontes de informação viciadas que eu tenho, né? Eu não busco por mim, eu estou ali dependendo que me entreguem aquilo, eu estou sentado ali passivo, esperando tudo aquilo. Né? Então, depois de tudo isso, que você definiu, que você reconheceu o seu grau de dependência mental, defina claramente quais vão ser as ações que você vai tomar para avançar. E que vão te tornar independente mentalmente. Quais elas que são assim, pouco a pouco, né? Não é uma grande ação que vai fazer toda a diferença. Você não vai fazer uma coisa de uma hora para outra. Não é assim.
não funciona assim, não é assim, ó, eu tenho medo de empreender e agora que acabou a live eu não tenho mais medo. Não é assim, não. Tá? Você vai ter que determinar os passos para você ir vencendo. É toda uma construção, né? É todo um olhar para dentro, enxergar você, entender como você é e começar a determinar os passos para romper com essa dependência, né? Muitas vezes a gente não dá passos porque a gente tem valores que estão conflitando com ser empreendedor. E a gente não consegue entender e enxergar esse conflito. E se a gente não consegue enxergar esse conflito, a gente não consegue dar os passos. O Eduardo está falando ali, ó. Sim, estratégia de enfrentamento. Exatamente. Você reconheceu a situação, agora o que você vai fazer? Qual é a estratégia que você vai adotar, né, para começar a vencer isso aí, para te tornar independente mentalmente? E a hora que você gerar essa independência mental, né, você vai ver que o salto vai ficar mais fácil. O buraco não era tão grande como eu estava pensando, não era tão fundo como eu estava pensando. Eu não tive que esperar a onça chegar atrás de mim para eu poder ter que saltar, né? Foi muito mais fácil do que eu pensei. Então, quais são essas ações? E começa pensando, né? De repente, você começa a praticar com coisas menores. Nossa, dar um passo para poder empreender, o medo de empreender é muito grande. É uma coisa muito grande, é muito disruptiva para a minha situação atual. O que mais você tem medo de coisa pequena, muito pequena? E que você pode ir treinando o seu cérebro a reconhecer esse medo, entender de onde ele vem, para você romper com ele. Para você fazer apesar da existência desse medo, né? Às vezes é isso, dar um passo menor, você vai ganhar muito mais. Porque a forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as outras coisas. Então, se a gente começa a entender todos os nossos outros medos, os medos pequenos, e começa a entender como superá-los, a gente está aí trabalhando e fortalecendo o nosso cérebro para poder vencer medos maiores. Você está reprogramando. Né? Então, por exemplo, pode ser ação concreta, tá? Você tem que estabelecer ação concreta. É ler mais. Né? Ler te traz mais conhecimento, abre mais a sua mente. De repente você não estava saltando o buraco porque você não tinha uma noção entre a força que você tem, o tamanho do buraco, sei lá, a gravidade, você não sabia de física. E aí você aprendeu a física e você viu, cara, não, com a potência que eu tenho para poder pular e o tamanho desse buraco e na inclinação tal, eu consigo, sei lá, estou dando um exemplo. Mas eu quero dizer o conhecimento que está por trás da leitura. E não só da área técnica, de todas as áreas. Né? Então, o que é concreto que você vai fazer para gerar essa independência mental? Né? Cara, o que eu vou ler hoje é totalmente diferente do que o meu pai lia antigamente. Tem leituras espetaculares antigas, mas tem coisas mais atuais que eu posso complementar e enxergar de uma forma diferente. Né? As teorias mudam por isso. Então, o que você vai fazer? É ler mais, né? É se afastar de pessoas tóxicas. Né? Aquela pessoa que, quando você está lá na beirada do buraco, fica te falando assim, não pula não, olha lá, tá todo mundo aqui, você já viu, tanta gente pulou e deu errado, e não sei o que, fica aquela atração magnética te puxando para dentro do grupo. Né? As pessoas não querem que você faça, porque se você fizer e conseguir, você está expondo as pessoas que ficaram, a fraqueza delas. Vamos traduzir, né, e colocar, né, nossa, mas você vai empreender? Você já viu quantas empresas que quebram? Quantas empresas que abrem e quebram no primeiro ano? Você já viu, você sabe o problema que tem com funcionário? Você já viu qual que é o preço de encargos trabalhistas? E vai só te colocando esses problemas para você não ir. Esses problemas existem, são uma realidade, são. Mas tem formas de você conseguir vencê-los. As estatísticas são desanimadoras, sempre, com relação a isso. Mas é isso, buscar o conhecimento, buscar a informação. Né? Então, você vai se afastar dessas pessoas tóxicas, né?
Você vai buscar novos contatos e novos relacionamentos com pessoas que já estão no ambiente que você quer estar, que vão te impulsionar a dar o salto. Dizem, que isso, cara, bora lá, vai saltar aí, ó, já tô do lado de cá, vem pra cá, porque aqui dá pra fazer. Eu fiz isso, eu passei por isso. O buraco era do mesmo tamanho. Eu te ajudo nesse recursos. pedaço. Então, eu te dou a dica do que você vai, qual equipamento você vai usar nessa parte do percurso. Quais são as ações concretas? Estabeleça essas ações. Esse buscar novos contatos e relacionamentos com pessoas que já estão no ambiente que você quer estar é uma das 10 coisas que multimilionários fazem toda semana. Eles têm isso em comum. Foi feita uma pesquisa e mostraram isso, que eles estabelecem um determinado período da semana que eles se dedicam só a buscar novos relacionamentos, novos contatos. Para quê? Para ampliar a mente deles, porque senão eles estão limitados. E a gente, do nosso ponto de vista, a gente pode pensar assim, cara, os caras já têm tudo que pode querer, tudo que eles fazem dá certo, e continua dando certo porque eles fazem isso. Né? Eles buscam novos grupos, novas visões. Não quer dizer que eles vão ficar naquele outro grupo novo, não. Quer dizer que eles vão lá, pelo menos, ver o que é que está rolando. E quantos dessas pessoas de sucesso tem os masterminds deles, tem os grupos deles, aonde estão ali pessoas em níveis próximos, esse grupo são as 5, são as 15, são o que seja, de número de pessoas, para quê? Para que tenha pelo menos um ambiente aonde você tem a mesma mentalidade, aonde está todo mundo ajudando, todo mundo a subir ali naquele grupo. Todo mundo buscando coisas novas, né? Eu sempre falo isso aqui. A gente está numa live aqui agora, da área de engenharia, mas onde a gente não toca temas técnicos da engenharia. Isso quer dizer que você que está aqui, você está em outro nível, né? O nível anterior é onde está todo mundo preocupado com a área técnica. Aonde a pessoa está brigando com o software, está reclamando da norma, está falando do conselho. Disputando cliente no preço. Disputando no preço e não está entendendo que está tudo por trás disso, né? Que o por trás disso, a pessoa, o ser engenheiro, tem muito mais influência no resultado final do que conseguir usar o software A ou o software B. Conseguir entender a norma A, B ou C. E isso vai te permitir, então, reprogramar o seu cérebro para uma realidade. Você começa a ver que, cara, meu cérebro estava programado para me falar que o buraco era desse tamanho, dessa profundidade, com um monte de consequência que, na realidade, não é bem assim. Então, busque essa nova realidade. Faça igual o Nadal fez lá, ressignifique esse medo, reprograme o seu cérebro para poder enxergar da forma que você vai conseguir vencer isso. Né? Gere essa independência mental. Então, analisando cada um desses parâmetros que a gente colocou aqui, deixa eu até falar a palavra que eu tinha colocado aqui, componentes, cada um desses componentes, você vai conseguir fazer melhor essa reprogramação. E aí, quando chegar lá no final, a hora que você passar por tudo isso e planejar suas ações, vai lá e faz. Exatamente, porque não adianta nada pegar, tá aqui na live, entender tudo isso, falar assim, nossa, que legal, gostei, mas não pegar e aplicar. Você tem que pegar e aplicar. Vai lá, entende, define e faz. Ação. Eu sempre falo isso. A menor das ações é muito mais poderosa do que a maior das intenções. Então, tenha intenções, mas, sobretudo, tenha ações. Se nós só tivéssemos intenção de ajudar outros engenheiros a alcançar a sua independência, a independência na engenharia, mas não tivéssemos a ação de montar um workshop, de vir aqui, montar todo o equipamento aqui, ó, uma câmera, um computador, uma televisão. Um carro passando no meio da casa para não cair a internet. E aqui, estar aqui, essa ação de estar aqui, passando conteúdo nosso para você, não ia adiantar de nada. E podia ser uma intenção linda, né?
de ajudar outras pessoas, mas se a gente não tivesse essa mínima ação de pegar aqui, ligar a câmera e começar a fazer, não teria nenhum sentido, não teria nenhum impacto. E é isso aí. Com isso, a gente encerra, então.